Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui responder algumas perguntas mais perguntadas por vocês. Tem algumas perguntas que eu acho que em todos os vídeos alguém pergunta, assim. Então eu decidi gravar esse vídeo onde eu vou responder todas as perguntas de vocês. E daí eu acho que vai ficar mais fácil de você achar as perguntas mais perguntadas, tá? Tem um outro vídeo que eu vou gravar respondendo perguntas que são algumas perguntas que uma amiga aqui do canal me mandou. Eu achei bem bacana, bem interessante pra vocês me conhecerem. Mas eu vou gravar uma outra semana. Nessa semana eu quero responder as perguntas mais perguntadas ultimamente, pelo menos, né? A primeira pergunta é: Grace, quantos anos você tem? Estou gravando esse vídeo em março de 2018. Março de 2018. Em março de 2018 eu tenho 26 anos. Daqui a 3 semanas eu faço 27 anos. Faço aniversário dia 7 de abril. Então eu nasci dia 7 de abril de 1991. E muitas de vocês, algumas na verdade, perguntam a idade do Xande, que é o meu marido. O Xande tem 35 anos e vai fazer 36 em julho. Outra pergunta muito perguntada é: Grace, quantas irmãs você tem? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e outra mais nova. A minha irmã mais velha tem 2 filhos, os meus 2 sobrinhos lindos, e tenho também a minha irmã mais nova, que é a Camila. A Camila geralmente aparece muito nos vídeos. A Glau, que é a minha irmã mais velha, a Glaucia, ela não aparece tanto porque ela não mora na casa dos meus pais, né? Onde você mora? Essa é outra pergunta muito perguntada. Eu moro em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e eu moro numa região chamada o Alto Vale do Itajaí. Antes, os meus pais, por exemplo, moram no litoral de Santa Catarina, que é a parte de praias lá embaixo. Qual é a sua altura e o seu peso? Eu tenho mais ou menos, tá? 1,72 m a 1,73 m. Considero alta. E o meu peso. A última vez que eu me pesei, porque eu não sou de me pesar com frequência, a última vez que eu me pesei eu tinha 68 quilos. Eu sempre pesei 70 quilos. Mas, ultimamente, eu acabei perdendo um pouco de peso e eu estou com 68. Você é formada, Grace? Não, eu não sou formada, na verdade, só. Eu sou formada em logística, que foi o curso que eu concluí. Mas eu fiz licenciatura por alguns anos e não me formei. Tenho vontade de me formar? Tenho vontade de voltar? Sim, mas eu já pensei em mudar algumas vezes, assim, eu sou bem indecisa, na verdade. Eu comecei fazendo ciências biológicas, eu amava ciências biológicas, e daí quando eu casei, eu mudei de região e eu vim pra cá, aqui a faculdade era muito cara e eu decidi fazer ciências biológicas à distância, né, mudar a faculdade. Antes eu fazia presencial lá em Tubarão. Daí eu decidi mudar e começar a faculdade à distância e era horrível. Nossa, eu não me adaptei, assim, antes eu tinha faculdade, aula no laboratório, eu tinha aula prática, nossa, era incrível, eu amava. Daí você muda do nada para uma aula à distância com um professor que nem é formado em ciências biológicas, odiei, não continuei. E eu acho muito errado fazer só para ter uma formação. Eu acho que você tem que fazer porque você realmente gosta, porque realmente é aquilo, sabe? Então eu decidi não continuar. Agora algumas perguntas relacionadas ao trabalho. Grace, qual é a sua máquina? A minha máquina é a Eugene Futura e eu tenho ela há bastante tempo já, há mais ou menos uns 6 anos. Quando eu comprei ela foi R$299. Eu acredito que hoje ela deve ter outro nome, não deve mais ser Eugene Futura. Mas eu gosto bastante da marca Eugene e nunca me deu problema a máquina. A pergunta é: qual barbante você usa para fazer o seu suplá? Eu uso o barbante número 6 e a agulha número 4. Às vezes eu uso a 3,5, mas geralmente eu uso a 4. As 2 últimas perguntas. A primeira é: onde você compra as suas roupas? Eu acho que principalmente as saias, né? E eu compro em lojas bem diversas, mas eu gosto muito de comprar em sites online, vocês sabem, principalmente em lojas da China. Essas são lojas que elas oferecem muita parceria pra nós, youtubers, assim, gente que grava vídeo, que tem blog. E se é uma loja bacana, se às vezes até é uma loja que eu já conheço,
eu acabo fazendo parceria. Então, geralmente as minhas roupas eu compro em sites da China. Onde eu gosto de comprar no Brasil, né, em loja física. Eu gosto muito da Van, eu acho que ela tem peças bonitas e com preço bom. Gosto muito da Renner, o preço é um pouco mais caro, só que também são umas peças lindas demais. E, gente, lojinha de bairro, então não adianta nem eu dizer pra vocês a lojinha. Você tem que realmente olhar, entrar, ver uma roupa, prova se você gostou. E se eu vejo numa loja e eu tenho dinheiro, é óbvio, porque se eu não tenho dinheiro, eu nem provo. Porque se a gente prova, a gente não tem dinheiro pra comprar, a gente não vai comprar, a gente vai ficar desiludida da vida, então é melhor nem provar. Mas eu vou deixar umas lojas que eu compro online. Shein, Rosegal, Dress Lily, a Home. E a última, Grace, você não come carne. Grace, você não tá comendo carne? Grace, fala pra gente. Então, eu não quis falar pra vocês, porque eu acho muito errado ficar estimulando e influenciando as pessoas a fazer algo que é uma prática sua. E eu acho que essa parte de não comer carne, virou uma onda na internet. E não foi por isso que eu parei de comer carne. Então, não, eu não estou comendo carne. Vão fazer 5 meses agora que eu não estou comendo carne. Mas não foi por influência da internet, não foi porque tá todo mundo sem comer carne. E daí, assim, como tem muita gente, assim, optando por essa prática, eu acho muito errado, assim, daí do nada todo mundo parar de comer carne e você acha que é a verdade absoluta e não é, tá? Não é. Então eu acho assim, se você já tem um interesse em parar de comer carne, se você tem conhecimento da ideia, do porquê, porque você quer parar de comer carne, daí tudo bem, daí você começa a pesquisar e opta por isso. Mas assim, ficar entregando uma verdade para as pessoas eu não gosto. Por isso que eu não falei nada. Por que, Grace, que você parou de comer carne? Então, há muito tempo atrás, eu estudei com amigas minhas que trabalhavam em frigorífico. E a gente se tornou muito amigas e elas começaram a contar algumas coisas que acontecia, a forma como acontecia, e aquilo começou a me dar um certo ruim, assim. E principalmente na parte dos embutidos, salsicha, calabresa, essas coisas, até carne moída. Elas mesmo não comiam isso e começou a me dar um certo ruim. E eu lembro que eu cheguei em casa, contei pro Xande e falei, não quero mais comer esse tipo de coisa. Daí o Xande, não, isso realmente é muito ruim, a gente nunca sabe a procedência, você não sabe o que você tá comendo, a gente devia parar. Daí a gente tentou um tempo parar de comer os embutidos, né? Mas continuar com a carne de frango, com peixe, com carne vermelha. Só que daí depois, assim, você acaba um amigo indo na sua casa, comprando pizza de calabresa, você volta a comer calabresa, né? Então foi assim. E daí, essa foi a vida. Eu tentava parar de comer os embutidos, nunca parava. Tentava parar, nunca parava. Só que eu nunca conseguia parar. Daí, em outubro do ano passado, em outubro, né, teve uma conferência na nossa igreja, final de outubro, chamada Recebereis Poder, que era uma conferência onde a gente ficava em um sítio, no meio do mato, no meio do nada, e fizemos vários períodos de oração, de jejum. Era um retiro espiritual, sem brincadeira, sem nada desse tipo de coisa. Era realmente para você ir lá, ter uma experiência espiritual, digamos que assim. Uma palavra meio feia, experiência espiritual, né? Bom, e daí estava eu lá, no domingo de manhã teve uma pregação e eu tava na cozinha fazendo almoço nessa pregação, eu nem estava lá no culto, né? Eu ouvia a pregação, eu tava ouvindo a pregação, né, na cozinha. E ele tava falando sobre algo que me tocou muito, que ele falava sobre os frutos do Espírito. Eu já tinha ouvido essa palavra 589 vezes, mas ele falou algo que me tocava muito, que ele falava assim, não adianta você buscar os dons do Espírito se você não tem os frutos do Espírito. E ele começou a ler sobre os frutos do Espírito. Essa passagem tá lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 20 pra frente, eu acho que é o 20 pra frente. Ele tava falando sobre isso e, cara, aquilo começou a vir um monte de coisa na minha cabeça sobre isso, sobre a minha vida. Me tocou muito aquela pregação, muito sobre o domínio próprio,
né? Os frutos do Espírito, mansidão, fidelidade, domínio próprio. E eu pensei, caraca, quantas coisas na minha vida que eu disse que eu ia fazer, que eu me propus a fazer e eu não fiz. Por falta de domínio próprio, por deixar com que a nossa carne, ela busca facilidade. Você nunca vai querer o confronto na sua vida, ela sempre vai querer o conforto. E foi isso que aconteceu. Várias vezes eu me propunha a fazer algo e do nada desistia por ser muito difícil, por eu achar muito difícil e parava. Falava sobre isso também, eu assim, caraca. Então, na hora eu comecei a orar, a conversar com Deus, e daí eu fiz um propósito com Deus de parar de comer carne totalmente. Não é um propósito de ganhar algo material de Deus. Não é algo assim, Deus, eu vou ficar sem comer carne até tal coisa acontecer, até você me dar tal coisa. Não, não é isso. Esse é o tipo de coisa que eu não concordo, porque parece que você é uma criança birrenta. Sabe quando a criança faz birra no mercado pra ganhar alguma coisa do pai? Então, eu acho que quando você faz um propósito assim, parece que é isso que você tá querendo fazer com Deus. Minha opinião, tá? Então não é nada material, não é propósito de ganhar coisa material de Deus, não é essas coisas assim, nada material, algo meu assim, sabe? O meu íntimo, minha vida, meu interior. Ai, Grace, você planeja ficar sem comer carne pro resto da sua vida? Não sei. Não sei mesmo. Eu tenho um período estipulado desse propósito e eu vou cumprir esse período e vou cumprir esse propósito. Eu acho que o pior já passou, que foi final do ano. Foi até por isso que eu fiz Foi até por isso que eu comecei, porque eu passei Natal, Ano Novo, festas, família, tudo sem comer carne. A família tudo falando, que palhaçada, que bobiça, que palhaçada. E eu firme e forte ali, ó, no meu propósito, super de boa. E estou firme e forte, gente. Já fazem quase 5 meses e ainda tem um bom período pela frente. E é isso, assim, se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo falando sobre as dificuldades e também as coisas que eu achava que era dificuldade e não era. O comer a carne é muito algo, eu falei com o Xande há um tempo atrás isso. Porque aqui no Brasil nós temos muito esse costume, foi criado, é um costume de toda refeição ter carne. Então, no almoço tem que ter carne. Tem gente que come carne quase de manhã já, né? Já começa comendo carne. Mas é um costume, sabe? A sua refeição, ela não é completa só porque tem carne. Não, não é isso, sabe? Bom, e eu acho que o mais importante é, como eu falei pra vocês, você acreditar naquilo que você tá fazendo. Então, eu tô falando isso porque muita gente me falou, Grace, se você não tá comendo carne, me dá dica, porque eu também tenho vontade de não comer mais carne. Então, assim, como eu te falei, eu acho que você tem que buscar em você o propósito do porquê você tá fazendo isso. Você tá fazendo isso porque você ouviu muita gente falando que tá fazendo, mas por que essas pessoas estão fazendo, sabe? No que você acredita, qual é a sua pretensão nisso. Então, assim, a Bíblia ela não condena a carne, então não é algo religioso porque eu parei de comer carne, não é porque eu quero virar vegetariana, vegana, não. Acho muito bonito quem pratica, acho muito bacana quem verdadeiramente pratica isso com o propósito correto. Assisto vários vídeos sobre isso, gosto de ouvir o que as pessoas dizem pra ver, sabe? Assim, eu gosto de ouvir as explicações. Mas assim, não posso falar pra vocês que é a minha intenção, porque não parei de comer carne por isso. Talvez eu nunca mais coma carne, talvez eu nunca mais coma carne. Tô amando comer novos alimentos, tô amando pensar em ideias pro meu almoço, para coisas que eu vou comer no final de semana. Tem muitos outros alimentos com os nutrientes e coisas necessárias também. Então é isso que eu tô aprendendo. Eu continuo comendo ovo e tomando leite, tá? São duas coisas que eu continuo a comer. A única coisa que eu aboli da minha vida foi realmente a carne de algum animal.
tá? Então, carne de peixe, de frango, de porco e de boizinho. Mas ovos e leite eu continuo comendo. Então, os nutrientes que são achados na carne, eu continuo consumindo nos ovos e no leite. E também tô comendo outros alimentos, né? Então, assim, principalmente as leguminosas, né? Ervilha, grão de bico. Tô comendo muitas as folhas verdes, alimentos verdes escuro principalmente. E é isso. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, eu posso fazer. Sobre as minhas dificuldades, as minhas alegrias, o que já mudou na minha cabeça, o que já mudou no meu corpo, o que eu notei de diferença, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe, espero que vocês tenham gostado das respostas aí e tchau!